Um novo pedido de impeachment mexeu um pouquinho com a estrutura, mexeu um pouquinho com o sistema. Afinal, toda vez um pedido de impeachment é apresentado por alguém da direita contra um ministro do STF ou contra o Lula. Dessa vez, o pedido veio do PSOL e a gente vai tratar disso com vocês numa matéria do Metrópolis aqui. Outra questão, também do Metrópolis, afinal, pode o Brasil ficar sem GPS e qual seria o impacto disso? Esse assunto continua circular, porque fica cada vez mais real a hipótese da retirada do GPS do Brasil. E isso, meu amigo, pode causar um estrago gigantesco. O Lula, por sua vez, dobrou a aposta, né? Ele citou uma nova ofensiva antidemocrática por parte dos Estados Unidos. Ele falou que ele teve uma reunião de alto nível pela defesa da democracia lá no Chile, em Santiago, onde ele esteve, inclusive, com o presidente da Espanha. E aí, agora eles querem criar um movimento paralelo, né, à ONU para poder enfrentar o malvadão Donald Trump. Será que isso vai dar certo? Isso aí não, hein? Não acredito muito nisso, não. Matéria da revista Oeste, pessoal. O embaixador confirma que Martins não viajou aos Estados Unidos em data apontada por Mauro Cid. Pois é, então será que é mentira agora? A farsa foi revelada de uma vez por todos? Pois é. O cônsul-geral do Brasil, lá em Tóquio, que é o embaixador André Sherman, ele falou que é uma mentira essa ida do Felipe Martins para os Estados Unidos. Ele confirmou a versão do Felipe Martins. Outro ponto que nós vamos falar é que o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, dobra a aposta contra o Bolsonaro e impõe novas medidas e novas decisões e novas sanções contra o Bolsonaro, que impactaram e muito o Bolsonaro. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação aqui com vocês, sobre essas medidas que alcançaram e impactaram o Bolsonaro. Tudo isso aqui nesse editorial. Então, assim, não vou perder muito tempo com uma introdução muito longa, muito extensa. Não esqueça de se inscrever no canal, as informações são todas relevantes e preparadas para você. Bora entender tudo isso? Então vem comigo, vamos de matéria. Pois é, acho que quase todo dia você vê alguém falando, né? Preferencialmente eu, impeachment. Todo dia tem alguém pedindo o impeachment de alguém. Um dia é pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Outro dia é do Lula. Tem um monte já, uns 70 pedidos de impeachment do Lula. Outro dia do Flávio Dino. Agora, acabaram de fazer um pedido de impeachment da Carmen Lúcia. Agora, o que vocês não estão acostumados é a esquerda trabalhando e pedindo impeachment. Dessa vez, o pessoal que pediu o impeachment. Mas não, calma lá. Não é de nenhum ministro do STF, não é do Lula. Dessa vez o impeachment foi pedido do Tarcísio de Freitas. O PSOL pediu o impeachment do Tarcísio de Freitas porque ele apoiou a chantagem do... a turma do PSOL, é aquela turma, né, que ninguém dá muita atenção para eles, não dá muito moral. É a turma da Alesp, tá? Lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não foi da Câmara dos Deputados. Os psolistas, eles alegaram que o Tarcísio atuou para auxiliar o ex-presidente Bolsonaro a sair do país, além de ter apoiado as tarifas anunciadas pelo Donald Trump. Nesses atos, o governador teria incorrido em uma série de crimes, de acordo com a denúncia. O pedido de impeachment diz que Tarcísio cometeu, inclusive, crimes contra o livre exercício do Poder Judiciário, contra o cumprimento das decisões judiciais e também contra a segurança interna do Brasil. Ô, perigo, hein? Cara, assim, se a Lesp for doida de colocar um pedido deste impeachment para andar, mas não vai. Então, assim, é cada coisa, né? Cada invenção que essa turma do pessoal faz, depois eles não entendem por que eles são tão sem credibilidade. Vamos lá. E o lance do GPS? É o seguinte, será que o Brasil pode ficar mesmo sem o GPS? Como que é esse sistema de GPS? Metrópolis fez aqui uma série de matérias, né? Sobre as imposições das sanções
do Donald Trump, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, ele falou que as tarifas podem ser 50%, podem ser punições ao ministro Alexandre de Moraes e seus aliados, mas também engrossou o coro, né? Fala-se em tirar o GPS do Brasil. Viralizou, né, um vídeo de um cientista falando que com a retirada do GPS do Brasil, o Brasil estaria literalmente em maus lençóis. Péssimos lençóis, diga-se de passagem, né? Entre as sanções que foram cogitadas ao Brasil, é o aumento de tarifa de imposto brasileiro, de 50 para 100. Isso aí é anúncio da OTAN, tá? Adotar punições em conjuntos com a OTAN, com a Aliança Militar, que vai alcançar grande parte, inclusive, né, da União Europeia, vai dar ruim para os ministros do Supremo Federal e até mesmo o bloqueio do uso de satélite e GPS. O bloqueio desse sistema, será que é possível? Teve uma análise aqui do Metrópolis que disse o seguinte: o sistema foi criado pelo próprio Departamento de Defesa norte-americano. Vários países já têm o seu próprio GPS. E aí, o sistema atual conta com 24 satélites, estão distribuídos em 6 planos orbitais. Cada satélite transmite um sinal de rádio, né, uma onda de rádio, com informações sobre a posição e o horário exato, né? Agora, a grande questão é possível bloquear o GPS no Brasil? Em duas correntes. Tem uma turma que disse que não dá para bloquear o GPS do Brasil, não. Para bloquear o GPS do Brasil, se afetaria, ou seja, bloquear o sinal de rádio que é enviado para o Brasil, se bloquearia também os países vizinhos. Não dá para direcionar o bloqueio do GPS. Mas tem outras maneiras, né? Uma das maneiras de interferir no funcionamento do GPS é uma técnica que já foi utilizada, inclusive, em conflito estratégico de guerra. É um instrumento que se chama jamming, ou bloqueio de sinal feito com um dispositivo que emite onda de rádio para neutralizar os sinais originais do satélite. Ou seja, seria uma forma mudar, né, a frequência do sistema que recebe o GPS no Brasil. O bloqueio ele tem a função de prejudicar a recepção do sinal. Ele não muda nada no sinal que está sendo enviado, não afeta outros países, mas a recepção do sinal da transmissora, né, seria uma frequência mais forte, o que esse GPS direcionado não receberia. Porém, para isso, seria necessário criar uma interferência a partir do Brasil. E aí, seria considerado um ato de sabotagem, mas perfeitamente possível de acontecer. Olha essa. O Lula, numa nova, vamos dizer assim, reunião de alto nível, disse que tem que defender a ofensiva antidemocrática do malvadão laranja, senhor Donald Trump. O Lula esteve lá na segunda-feira, lá no Chile. E aí, né, ontem, ele disse que o mundo enfrenta uma nova ofensiva antidemocrática e que as instituições estabelecidas estão sendo colocadas em descrédito. Críticas à própria ONU. A declaração do petista aconteceu durante uma reunião de alto nível pela democracia, realizada no Palácio de La Moneda, sede do governo do Chile em Santiago. A fala do Lula aí, abre aspas. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Nacional das Nações Unidas, em setembro do ano passado. De lá para cá, a situação do mundo se agravou, disse o Lula. Abre aspas. O quadro que enfrentamos exige ações concretas, urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nessa direção. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios da necessidade contemporânea. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais o suficiente. Ora bolas, não adianta mais só ter eleição, cumprir o ritual eleitoral, de eleições justas, democráticas. Segundo Lula, isso não é mais suficiente, não. Já não é mais o sinal de democracia que nós precisamos. Segundo Lula, o sistema político e os partidos caíram em descrédito. Por essa razão,
Eles conversaram sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. E a declaração do petista é óbvio que é um atentado, né, contra o Donald Trump, claro, né? É óbvio que a fala dele é direta para o Donald Trump. Ele fala que só eleições não resolve, não é reflexo da democracia. O que tem é que tem instituições como o judiciário brasileiro que vão atropelando tudo. E sem noção do quanto o discurso desse cara é perigoso. Esse discurso é altamente perigoso e vai ter retaliação dos Estados Unidos. Você não acha que o Lula vai para outro país para fazer esse tipo de anúncio de que só a eleição não basta mais? Alguém fez esse anúncio? Ah, não, só a eleição não é mais justificável para a democracia? É, o bigodinho, Maduro. E aí você já sabe o que a Venezuela virou. E o caso do Felipe Martins, hein, pessoal? Dá uma olhada nessa matéria do R7. O embaixador confirma que Martins não viajou para os Estados Unidos na data que o Mauro Cid apontou. Ou seja, era um blefe, uma mentira. O cara ficou preso 7 meses quase por causa de uma mentira. E aí, o cônsul-geral do Brasil, lá em Tóquio, tá? Ele é embaixador, é o André Sherman de Lima. Ele afirmou categoricamente, sabe? Foi claro no depoimento que está acontecendo lá dos atos antidemocráticos. Ele disse que o ex-assessor da presidência, o Felipe Martins, não viajou para Orlando, nos Estados Unidos, lá em 30 de dezembro de 2022. O Lima, né, que é o embaixador, ele disse que era chefe do cerimonial do governo do Jair Bolsonaro. Ele prestou depoimento lá no Supremo Tribunal Federal ontem, né, sobre o golpe Tabajara. O STF está realizando essas audiências, tá? É o chamado núcleo 2 e núcleo 3. Ele separou, acho que em 5 ou 6 núcleos. Esse é o núcleo 2 e núcleo 3. Durante uma operação da Polícia Federal lá na casa do Mauro Cid, só para você ver, tanto que são frágeis as informações, os agentes da PF encontraram no computador do Mauro Cid um documento editável, um Word, um documento digitado, um Word. Não é um documento oficial, com carimbo, com chancela, com assinatura, não. No computador do Mauro Cid tinha uma possível lista feita em Word. Ele poderia modificar do jeito que ele bem entendesse. Nesse documento, o texto, né, que era uma lista ali de nomes previstos que estariam prontos para viajar para os Estados Unidos, estava lá o nome do Felipe Martins e ele aparecia no documento. E tudo isso, né, segundo o Mauro Cid, era uma parte da trama golpista de que eles viajariam para os Estados Unidos e lá dos Estados Unidos dariam o golpe. Não convenceu. De acordo com o diplomata que foi ouvido hoje, o nome do Felipe Martins não estava lá, mas só na lista preliminar dos integrantes, possíveis nomes poderiam ir. E aí, depois, foi removido, a lista foi toda modificada e ele nunca foi. Agora alguém explica. Esse menino ficou preso esse tempo todo só por causa do nome dele está num documento de Word. Nem oficial o documento era. Nem informação verídica era. Um monte de gente desmentiu. O STF tinha a geolocalização do GPS do celular do Felipe Martins. E aí? É a República das Bananas. Mas se você achou pouco, dá uma olhada na matéria do Metrópolis que eu vou publicar para você agora. Haveria uma coletiva do Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. Vocês devem estar sabendo que está rolando o recesso parlamentar. E aí, deputados convocaram para encerrar o recesso. Alguns deputados saíram dos seus locais, dos seus estados, e foram lá para o Congresso Nacional para recepcionar o Bolsonaro e fazer uma coletiva de imprensa, uma espécie de desagravo contra o ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Depois que o Alexandre de Moraes descobriu que isso aconteceria, deu uma nova decisão. E nessa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não pôde participar de uma coletiva de imprensa oficial, dentro da Câmara dos Deputados, com medo de ser preso.
Acompanhe esse trecho aqui comigo. Aqui na Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira, acontece uma reunião e uma coletiva de imprensa dos deputados da bancada do PL. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro está aqui, onde fica a liderança do PL, onde aconteceu a reunião. Isso porque ele foi proibido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de dar entrevistas que sejam retransmitidas em redes sociais. Não pode ser retransmitido nem o vídeo, nem a transcrição. Por isso, a coletiva que aconteceria com a presença dele acontece agora sem o ex-presidente, apenas com os parlamentares da bancada. Ninguém entrou, relaxa. Eu saí daqui do canal. Tudo muito lícito, isso, tudo muito legal, tudo muito certo, né? Normal. E aí, antes, né, o Bolsonaro foi anunciado que participaria de uma reunião com os parlamentares, depois teria o depoimento, chegou até a fazer uma oração. Eu acho que o que incomoda muito é a oração, né? Escuta aqui. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Achei interessante a figura do Jair Renan ao lado do Bolsonaro, né? O filho, acho que é o 04 do Bolsonaro, né? Uma vez que o Flávio Bolsonaro está fora do Brasil, né? Os solistas, os esquerdistas acusam ele de fuga do Brasil. Já o outro lado, né? Fala que o Flávio Bolsonaro foi para articular sanções ao Bolsonaro, ao Alexandre de Moraes. Enfim, me chamou muito a atenção. Mas se você acha que essa foi a única proibição do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro de última hora ontem, se enganou. Outro caso que chamou muita atenção ontem foi que o Bolsonaro teve que desmarcar uma reunião, uma entrevista, com medo de ser preso. Algo extremamente absurdo, insano até. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele não pôde participar de uma reunião com o jornal Metrópole. Afinal, seria transmitido nas redes sociais. E não pode. E aí o impressionante não tem ninguém falando em liberdade de imprensa. Olá, muito boa tarde. Contexto Metrópolis começando nossa estreia nessa segunda-feira, atrasados, a gente vai explicar o motivo. Eu sou Neila Guimarães e vou acompanhá-los nessa tarde, dia 21 de julho. Nosso convidado hoje era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria entrevistado por mim e pela colunista Andresa Matais aqui nos nossos estúdios. Bom, essa entrevista seria transmitida em todas as nossas redes sociais e também no portal Metrópolis. Conversa que estava agendada desde o final de semana. Na manhã de hoje, poucas horas antes do início do Contexto Metrópolis, na verdade ali por volta de 11h30 da manhã, o ex-presidente alegou estar com medo de ser preso por ter sua imagem usada nas plataformas digitais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Está aí a explicação. Eu tentei conversar bastante com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve pela manhã conversando com os advogados, com a equipe de advogados dele, que acabaram aconselhando que ele não concedesse essa entrevista, porque nós do Portal Metrópolis estamos aí nas redes sociais. Nosso canal do YouTube é uma rede social, temos as nossas redes sociais também muito fortes. Ele entendeu que no momento estaria com medo de conceder essa entrevista por conta de sermos um canal de streaming. Vamos lá. É tenso, né? Eu tô vendo um monte de gente de direita chamando o Bolsonaro de covarde, medroso, porque não compareceu nessa entrevista. Que ele, pelo contrário, deveria ter coragem, aparecer e falar, quer saber? Vou dar entrevista. Se tiver que me prender, me prenda. Me prenda. Afinal, é um escândalo a mais, uma violação, né, ao jornalismo, né, ao direito de imprensa. Imagina o recado que seria para o mundo, né, um ex-presidente ser preso porque deu uma entrevista. Meu amigo, aqui é a República Tupiniquim. Você acha mesmo que isso causa algum impacto? Né? Não causa.
E aí, né, teve aqui uma publicação feita, né, da CNN também falando, ó, Bolsonaro não pode usar rede direta e indiretamente, por isso seria preso mesmo. Utilizar as redes sociais de forma direta e indireta. A proibição do uso das redes sociais é uma das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta das investigações relacionadas à atuação do seu filho nos Estados Unidos sobre uma tentativa de afetar o judiciário e a soberania nacional. Hoje, o ministro fez este esclarecimento porque o próprio ex-presidente tinha uma entrevista que ia ser transmitida pelas redes sociais, marcada para esta segunda-feira. Hoje mesmo a defesa do ex-presidente optou porque ele não concedesse essa entrevista, mas agora o ministro esclareceu que ele não pode fazer a utilização das redes sociais de maneira nenhuma. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Ele não pode fazer o uso das redes sociais por terceiros, porque tem um jornal que reproduz isso em rede social. Então, ele não pode. Vem cá, Metrópolis. Faz o seguinte, fala, olha, essa entrevista em específico não será retransmitida nas redes sociais, somente no jornal Metrópolis. É óbvio. Depois, as pessoas iam pegar os cortes e reproduzir. Mas, e aí? Mandaria prender o Bolsonaro? A gente precisa entender o seguinte, o Moraes impediu o Bolsonaro de dar entrevistas que sejam transmitidas nas redes sociais. Então, para fazer uma transmissão, só na televisão pode. Nas redes sociais, não. Por quê? Porque o impacto hoje das redes sociais é muito maior. A pessoa não tem direito de se defender, né? O ministro Alexandre de Moraes emitiu um novo despacho ontem, na própria segunda-feira, proibindo o Bolsonaro de participar de qualquer transmissão ou veiculação de áudio, vídeo ou transcrições de entrevista em qualquer das plataformas de rede social de terceiros. Isso abre uma margem gigantesca. Se você colocar um vídeo do Bolsonaro, você pode ser punido por isso. Ou seja, isso literalmente, né, é a forma que eles acharam de silenciar por completo pessoas indesejáveis. E ainda tem gente que aplaude isso, chamando isso de democracia. Será que isso é democracia mesmo? Olha só. Agora, chegou até a mim esse perfil aqui. É LC Belém. Não conhecia, tá? Achei super interessante. Eu queria que você ouvisse, né, o comentário dele aqui. Não conheço o perfil, IC Belém, não sei o nome dele, mas dá uma olhada no que ele fala aqui. É uma decepção você ver pessoas que são amigos seus, pessoas conhecidas suas, pessoas que teve escola, teve formação, teve berço, educação, que aparentemente foram ensinados pelos seus pais e professores o que era certo, o que era errado. Pessoas que se formaram, estudaram, que trabalham, comemorando uma ação ilegal, imoral e irresponsável, que foi essa situação feita com Bolsonaro. Bolsonaro não cometeu nenhum crime, não foi condenado em nenhum crime, e já está com tornozeleira eletrônica cheio de proibições. Deixa eu falar uma coisa para essas pessoas. Eu não desejo nenhum mal a vocês. Eu não desejo que seus pais sejam presos ilegalmente, nem morram na cadeia por falta da ação do Estado. Eu não desejo que seus filhos sejam estuprados. Eu não desejo que vocês peguem câncer. Não desejo. Eu não desejo que vocês sejam condenados injustamente. Eu não desejo desemprego, fome e miséria a vocês. Eu não desejo. Mesmo enxergando que vocês desejem isso de outras pessoas, mesmo enxergando que existe algo que falta na mente e no coração de vocês, mesmo entendendo que há essa deficiência moral, eu não desejo isso a vocês. Clezão morreu na cadeia, sem um amparo do Estado, preso por não ter cometido nenhum crime. Eu não desejo que isso aconteça com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com sua mãe. Sinceramente, eu não desejo isso. Eu não desejo que ninguém seja condenado ilegalmente. Eu desejo, sim, que quem cometeu um crime, que pague por ele. Eu desejo, sim, que aqueles
que desejam o mal do próximo, que eles abram sua mente, que Deus toque no seu coração e que eles enxerguem a realidade. Porque, sinceramente, o final dessas pessoas que desejam mal de forma aleatória, que desejam que pessoas morram ou sejam presas sem cometer nenhum crime, o final dessas pessoas é muito triste. É muito triste. Eu gostaria muito que vocês que desejam isso, que vocês não tivessem esse final. Aí é com Deus. É você e Ele. A minha parte, eu já fiz. Lavo minhas mãos em relação a vocês. Quem tem ouvidos, escuta. Ó, o perfil é LC Belém. Não conhecia. Assim, para mim, eu achei ele cirúrgico nas palavras. Que os justos sejam ouvidos. E sabe, esse é um sentimento que eu acredito que é a maioria dos de vocês. Foi uma aula de humanidade, de moralidade, de honestidade. Essas falas aqui, desse perfil. Não conhecia, mas já gostei. Pois é, teve um momento em que todo mundo ficava falando, olha só, a Lava Jato persegue, o japonês da Federal persegue as pessoas, que povo ruim! Era assim que você viu? Eles falavam isso. Dá uma olhada nisso aqui. Vem cá. Matéria do Metrópolis para você. A Polícia Federal prometeu divulgar vídeos se o Bolsonaro insistir em pendrive plantado. O Bolsonaro falou o seguinte, olha, pegaram um pendrive lá. Isso deve ter sido plantado, não era meu. Pode ver. Isso é da Michelle aí, pô. Mas não é meu não, eu nem sei usar isso, nunca usei um pendrive na minha vida. Pois é, foi o que o Bolsonaro falou. Agora, a cúpula da Polícia Federal não gostou nada disso, não recebeu nada bem as declarações do Bolsonaro, que sugeria que o pendrive apreendido pela corporação durante as buscas poderia ter plantado. Olha só, a coluna do Igor Gadelha foi atrás e ouviu um delegado. O delegado não quis se apresentar, não. Mas ele afirmou que caso o Bolsonaro insista nessa tese de que a corporação implantou lá, ele vai divulgar os vídeos íntegros, íntegra, da operação feita na casa do escritório do ex-presidente em Brasília. Abre aspas. Olha o que o delegado falou. Se falarem mais uma vez que plantamos esse pendrive, vamos divulgar os vídeos inteiros da busca, disse a coluna, uma alta fonte da PF, sob reserva, não quis dizer quem é. Vamos lá, o Bolsonaro disse o seguinte, uma pessoa aí pediu para usar o banheiro. Quando voltou, estava com esse pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Nem tenho laptop, nem casa para mexer com isso. A gente fica preocupado, declarou o jornalista. E aí os investigadores disseram, eu vou divulgar, eu vou mostrar para vocês. Pois é, eu te pergunto, esses investigadores estão numa briguinha pessoal ou não? Eles não têm que preocupar com isso, não. Eles têm que cumprir o trabalho deles e não cabe a eles. Falar que vão divulgar ou deixar de divulgar. Muito me espanta uma reportagem como essa, os figuras de uma cúpula tão importante, de uma instituição tão importante quanto a Polícia Federal se ficar enchendo o saco aí, eu divulgo tudo? Não. Não é assim que funciona. Ou pelo menos não deveria ser assim que deveria funcionar. Para ter uma república, para ter uma democracia, a Polícia Federal, antes de mais nada, tem que ser imparcial. E cada um alega o que quiser. Cada um alega o que quiser. Poderia até falar, olha, você sabe que se você não conseguir provar que a gente plantou isso aqui, a gente pode até falar em calúnia contra você. Agora, ameaçar que eu vou divulgar os vídeos, que podem ser vídeos íntimos. Já pensou? Pode ser algum fetiche? Ameaçar divulgar? É de brincadeira, né? Isso é feio. É esquisito. A República das Bananas tá bem esquisita. Tá bem esquisita mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade aqui no nosso canal. Vem cá. Você que está assistindo a gente, já pensou em ter a gente como consultor financeiro seu, do seu patrimônio? Você sabia que através de uma holding
ou através de um offshore, você consegue reduzir muito a estrutura, né, de forma legal dos seus impostos? Sim. Vou te dar um exemplo, claro, básico, simples. Tem um cliente que recebe mais de R$90 mil por mês só de aluguel. Só de aluguel. E aí o que ele fazia? Pessoa física. 27,5%. Tem um monte de gente, não era o caso do meu cliente, mas tem um monte de gente que prefere o quê? Sonegar. Depois, o fisco vem, descobre, e aí o que ele faz? É simples. E vem e cobra os últimos 5 anos sobre 27,5%, uma lombada mesmo. Quando você tira o seu patrimônio, institui uma holding e estrutura essa holding, você consegue reduzir de 27,5% para 11,3%. Em torno disso. Você muda a forma de tributação. Pessoa física, para lucro, presumido. E aí você consegue entender a diferença gritante. Imagina sobre 100 mil, pagar 27 mil ou pagar 13 mil reais. Né? Eu prefiro pagar 13. E aí você consegue se regularizar. Em vez de você ser um sonegador. Né? E aí, é óbvio, você vai me falar, mas sonegar é sempre melhor. Mas você tem um risco. Em vez de você sonegar, você vai declarar. Mas ele vai declarar de forma legal e justa, um valor mais baixo. A holding serve para isso. Você tem essa situação, você acha que esse pode ser um caso que se enquadra a você? Aqui na descrição, tá? Você vai clicar num link. Nesse link vai te direcionar ou para holding offshore ou para residência. Você vai clicar e vai falar direto com a nossa equipe aqui. Pode ser que eu mesmo te atenda na nossa consulta, tá? Você vai agendar a consulta, tem um custo e aí a gente vai estar te aguardando. Fechado? Combinado? Muito obrigado, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editoria.